Os lipídios é uma substância orgânica que são insolúveis em água e solúveis em certas substâncias como o álcool, o éter, benzeno, clorofórmio, entre outros. são ésteres, isso quer dizer que são compostos por uma substância de ácido e de álcool. São importantes para a nossa alimentação por seu valor energético e porque também transportam as vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos por serem responsáveis pela estrutura da membrana, podendo assim ser encontrado tanto em origem animal quanto em origem vegetal. Classificação. Os lipídios são classificados em 3 grupos: o simples, o composto e o derivado. O simples é quando sofre uma hidrólise total, que é a quebra de uma molécula pela água, originando somente ácidos graxos e álcools, como por exemplo, temos gorduras, óleos e ceras. O composto são aqueles que, por hidrólise total, apresentam, além de ácidos graxos e álcoois, outras substâncias adicionais. Por exemplo, os fosfolipídios, que apresentam ácido fosfórico e um composto nitrogenado. Os derivados são substâncias obtidas por hidrólise de outros grupos de lipídios. Como por exemplo, de lipídios derivados temos os ácidos graxos, as vitaminas lipossolúveis, os hidrocarbonetos e os pigmentos. Os lipídios sofrem mudanças oxidativas durante o processo de transformação e armazenamento. A principal consequência é a alteração do sabor original e o aparecimento de odores e gostos característicos ao ranço. Eles também sofrem a perda nutritiva, a sanidade e a qualidade tanto física quanto química do produto. E é por isso que os consumidores e os produtores falam que esse produto é impróprio para o consumo. As alterações mais importantes são a lipólise e a oxidação, que podem levar à deterioração dos lipídios, como a hidrólise e a rancidez oxidativa. Bem, agora vamos entender brevemente algumas das mudanças pelas quais os alimentos passam. Primeiramente, temos a lipólise. Ela é um processo pelo qual a degradação de lipídios em ácidos graxos e glicerol. A rancidez hidrolítica, que é a reação ocasionada pela ação de enzimas como a lipase, lipoxigenase ou por agentes químicos que rompem a ligação éster dos lipídios, liberando ácidos graxos. Portanto, na rancidez hidrolítica formam-se ácidos graxos livres, saturados e insaturados. A autooxidação, que é um processo irreversível muito comum em óleos e gorduras, bem como em alimentos que contêm estes componentes em sua composição. O resultado da oxidação são sabores e odores indesejáveis. Esta característica é popularmente conhecida como ranço em comidas e bebidas. A rancidez, além de afetar as características sensoriais dos alimentos, destrói vitaminas, ácidos graxos essenciais, pigmentos e proteínas. As reações de autooxidação podem ser divididas em 3 fases: a iniciação, a propagação e a terminação. A fotooxidação é uma rota alternativa levando à formação de hidroperóxidos ao invés dos mecanismos de radicais livres, é através do caminho da fotooxidação. Ocorre quando o singlet oxigênio é gerado por agente fotossensível devido à exposição à luz. E por último, temos a rancidez oxidativa. É uma reação ocasionada pela ação de enzimas como a lipase, lipoxigenase ou por agentes químicos que rompem a ligação éster dos lipídios, liberando ácidos graxos. A rancidez oxidativa é a principal responsável pela deterioração de alimentos ricos em lipídios, porque resulta em alterações indesejáveis de cor, sabor, aroma e consistência do alimento. Os óleos e as gorduras são chamados materiais gráficos de origem vegetal e animal que pertencem ao grupo dos lipídios, que são definidos quimicamente como compostos orgânicos que reagem com a água formando ácido gráfico superior. No caso específico de óleos e das gorduras, eles são os lipídios formados pela união de 3 moléculas de ácido gráfico em uma molécula de glicerina. Temos o poliformismo, ponto de fusão, índice de refração, saponificação, densidade, hidrogenização, transesterificação,
como exemplo. Poliformismo. Apesar de serem dois produtos da mesma categoria, há algumas diferenças entre eles. O estado físico em temperatura ambiente é o mais notável. Os óleos são líquidos e as gorduras sólidas. Isso por conta do aparecimento de cristais, e a proporção deles é de grande importância para a determinação das propriedades físicas de um produto. Ponto de fusão. É no ponto de fusão onde as gorduras sólidas passam para o estado líquido devido à temperatura. Índice de refração. O índice de refração de uma substância é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e sua velocidade na substância. Nesse caso, um óleo ou uma gordura. Geralmente, o índice de refração dos óleos e gorduras é proporcional ao tamanho da cadeia e também no grau de insaturação. Saponificação. Quando o óleo ou gordura é aquecido em solução aquosa de álcali, forma-se glicerol em uma mistura de sais alcalinos de ácidos gráficos conhecido como sabões. Hidrogenação. Esse processo serve para aumentar o ponto de fusão das gorduras, o que permite a conversão de óleos em gorduras utilizáveis na indústria da elaboração de margarinas e gorduras emulsificantes. Transesterificação. É uma técnica usada para transformar óleos em gordura. Ou seja, é um processo industrial de endurecimento de óleos sem o inconveniente de formar isômero trans e diminuir o valor nutritivo. Você sabia? As gorduras têm um papel fundamental em nossas vidas. Isso mesmo, elas são excelentes condutores de sabor e de meios fantásticos de cocção. Ela é uma fonte de energia muito importante e altamente concentrada. Elas também fornecem vitaminas, revestem e protegem os órgãos vitais. Quase esquecendo. A digestão das gorduras é mais lenta, o que garante uma sensação de saciedade e um intervalo maior entre as refeições.